Fala, torcida do Remo! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça nas movimentações do Leão Azul para a temporada de 2026. A pré-temporada já está batendo na porta, marcada para o próximo final de semana lá em Recife, no CT do Retro, e o clube quer começar esse período de preparação com o elenco praticamente completo, ou pelo menos com o maior número possível de jogadores já definidos. E nesse cenário, algumas negociações estão ganhando destaque e merecem ser comentadas, porque o mercado da bola não para e o Remo está bastante ativo nesse processo de montagem da equipe. Um dos assuntos que merece atenção é a situação do Iago Pikachu. O jogador, que tem uma história marcante com o rival, recebeu uma proposta do clube do Remo, mas de forma bem estratégica. A ideia do presidente Antônio Carlos Teixeira é que o contrato não ultrapasse sua gestão, que se encerra no final de 2026, então estamos falando de um vínculo de 1 ano apenas. É interessante observar que Pikachu também tem uma proposta do futebol turco, o que deixa a decisão nas mãos do próprio jogador e do seu staff, e nos próximos dias podemos ter uma definição sobre esse caso. Além do Pikachu, outra negociação que tem sido comentada envolve o Paulo Henrique Ganso. O staff do jogador tem outros atletas sob representação, não apenas ele, e há movimentações que podem render novidades interessantes para o clube. Ainda assim, há sinais de que o próprio Ganso ainda mantém interesse em permanecer no Fluminense, então a negociação não é tão simples quanto parece à primeira vista. Esses detalhes mostram o quão estratégico o Remo está sendo na escolha de reforços, equilibrando interesse em atletas experientes com a realidade financeira e as necessidades do elenco para 2026. Durante o dia também surgiram rumores envolvendo Daverson, atacante do Fortaleza, e chegou a circular a informação de que o Remo teria feito uma proposta para contar com ele por empréstimo. No entanto, essa notícia não procede, ao menos até o momento. Não houve proposta formal pelo jogador, e mesmo que o futebol seja dinâmico e surpresas possam acontecer, a avaliação técnica indica que, considerando custo e perfil, Daverson não seria a escolha mais adequada para reforçar o elenco azulino nesta temporada. Alguns nomes do futebol cearense, como Pedro Raul, aparecem como alternativas mais viáveis para fortalecer o ataque, trazendo experiência e potencial de contribuição efetiva para o time. Por outro lado, há boas notícias em termos de reforços já encaminhados. O zagueiro Marlon, que esteve no Ceará durante a temporada anterior, está próximo de ser anunciado oficialmente pelo Remo. Todos os acertos contratuais, inclusive questões salariais, já foram definidos, faltando apenas a oficialização pela diretoria. A chegada de Marlon fortalece a defesa do Leão Azul e demonstra a intenção da equipe de construir uma espinha dorsal sólida, capaz de disputar a Série B e eventualmente mirar a Série A com consistência. Outra contratação que está muito próxima de ser confirmada é a do lateral direito João Lucas, que teve passagem recente pelo Grêmio e tem experiência considerável no futebol brasileiro, inclusive com atuações em clubes como Santos, Cuiabá e até o Flamengo, onde participou de menos de 20 partidas sob a gestão de Marcos Braz. Com 27 anos, João Lucas chega para agregar qualidade e profundidade à lateral direita, complementando os nomes já confirmados na equipe, como Marcelinho, Jorge e possivelmente Sávio, que ainda deve ter seu contrato renovado. Essa estratégia mostra que o clube está atento à necessidade de equilibrar experiência, qualidade técnica e custo-benefício na composição do elenco. Falando especificamente do Pikachu, se ele realmente fechar com o Remo, será interessante observar as reações do torcedor rival, que já começaram a surgir nas redes sociais. Muitos parecem esquecer que no futebol, acima de rivalidades, existe a carreira do atleta e a necessidade de garantir contratos profissionais. O histórico do Remo mostra que jogadores que passam por rivais podem retornar sem problemas, mas a exposição nas redes sociais mudou a percepção de muitos torcedores. Jogadores como Shoa e Eduardo Ramos já enfrentaram críticas similares, e caso Pikachu venha integrar o elenco azulino, ele certamente será mais um nome que provoca esse tipo de debate online, reforçando a tensão entre paixão clubística e profissionalismo no futebol moderno. Enquanto isso, o clube continua monitorando o mercado e avaliando oportunidades de reforço. O planejamento do Remo para 2026 envolve a manutenção de jogadores estratégicos que já se destacaram nas temporadas anteriores, como Marcelinho, que renovou o contrato após uma temporada de destaque,
além de atletas com potencial de crescimento e adaptação rápida, garantindo competitividade e equilíbrio entre setores. O objetivo é montar um grupo que consiga competir de forma consistente, com uma base sólida e nomes pontuais que possam fazer a diferença em momentos decisivos. A movimentação de mercado do Remo também evidencia a necessidade de rapidez e atenção aos detalhes. Jogadores em negociação muitas vezes precisam superar entraves burocráticos e cláusulas contratuais com seus clubes atuais, o que torna o processo mais lento e exige planejamento minucioso. Ainda assim, o clube demonstra agilidade, acertando salários, detalhes de contrato e preparando o elenco para iniciar a pré-temporada em condições ideais, com foco em treinamento, entrosamento e construção de uma identidade tática sólida para enfrentar a temporada de 2026. Com relação à defesa, o Remo busca reforçar a estabilidade e experiência. A chegada de Marlon e a manutenção de jogadores-chave mostram que a diretoria entende a importância de um setor sólido, que transmita segurança ao restante da equipe. No meio de campo e no ataque, a prioridade está na escolha de atletas que possam agregar técnica, visão de jogo e capacidade de decisão, equilibrando juventude com experiência, potencial de crescimento e custo-benefício para o clube. Esse cuidado reflete uma gestão que quer resultados consistentes, sem comprometer finanças ou criar desequilíbrios no elenco. Além disso, a gestão observa atentamente a forma como as redes sociais e a opinião pública influenciam a percepção de torcedores e atletas. A experiência mostra que jogadores que se destacam ou mudam de clube podem ser alvo de críticas, mas é essencial manter o foco em decisões estratégicas para o desempenho do time. O Remo entende que planejamento, análise técnica e acompanhamento detalhado das negociações são fundamentais para garantir que os reforços escolhidos realmente contribuam para o crescimento e a competitividade da equipe, sem se deixar levar por pressões externas ou modismos temporários no mercado da bola. A construção do elenco para 2026 demonstra que o clube do Remo está atento não apenas a nomes de impacto, mas também à consistência e à capacidade de cada jogador de se integrar rapidamente à equipe. A pré-temporada em Recife será o primeiro grande teste do planejamento, reunindo atletas antigos e novos reforços, buscando ritmo de jogo, entrosamento e adaptação à filosofia de trabalho definida pela comissão técnica. Esse período é crucial para avaliar quem poderá desempenhar papéis importantes ao longo do ano e garantir que o clube esteja bem preparado para os desafios da temporada, com foco na Série B e em objetivos de ascensão. Enquanto o Remo se movimenta para garantir um elenco competitivo, é importante observar também as estratégias que estão sendo adotadas para reforçar posições específicas. A lateral direita, por exemplo, é um ponto que recebeu atenção especial, com a provável chegada de João Lucas, jogador que traz experiência, solidez defensiva e a capacidade de apoiar o ataque quando necessário. Ele vem de temporadas consistentes, com atuações em clubes de tradição como Grêmio, Santos e Flamengo, e chega para dar profundidade à equipe, permitindo que a comissão técnica tenha opções para ajustar o sistema tático sem comprometer o equilíbrio da defesa. Com João Lucas, o Remo projeta um setor defensivo mais seguro e confiável, algo fundamental para disputar uma temporada longa e intensa. No meio de campo, o planejamento do clube também segue a linha de agregar qualidade e controle de jogo. A manutenção de jogadores que já vem se destacando, junto com possíveis novas contratações estratégicas, mostra que a diretoria está atenta à necessidade de criar uma transição eficiente entre defesa e ataque. Um meio de campo bem estruturado é essencial não apenas para proteger a defesa, mas também para organizar ofensivas, manter posse de bola e garantir que o time consiga impor seu ritmo durante os 90 minutos de partida. Cada decisão tomada no mercado da bola é feita com essa visão, buscando equilibrar técnica, experiência e entrosamento para formar uma equipe competitiva. Falando sobre o ataque, o clube tem se mostrado cauteloso, evitando contratações que possam gerar desequilíbrio financeiro ou que não agreguem de forma significativa ao grupo. A situação do Daverson, por exemplo, mostra como rumores podem gerar expectativas, mas nem sempre correspondem à realidade. O Remo prefere avaliar alternativas que tragam retorno técnico e que se encaixem no perfil da equipe, priorizando jogadores que possam contribuir não apenas individualmente, mas também coletivamente, elevando o padrão do time e ajudando nas decisões táticas do dia a dia.
Essa abordagem mais estratégica indica que a diretoria quer construir um elenco sólido e equilibrado, capaz de competir em diferentes frentes durante a temporada. Além das contratações, a renovação de contratos também é um ponto crucial. Jogadores como Marcelinho, que tiveram destaque em temporadas anteriores, permanecem no clube, garantindo continuidade e liderança dentro do elenco. Essa estabilidade ajuda na construção de um grupo coeso, com atletas que conhecem a filosofia do clube e podem transmitir experiência aos mais jovens. A manutenção de nomes importantes é tão estratégica quanto trazer reforços de fora, pois fortalece a identidade da equipe e cria uma base sólida para qualquer desafio que venha a surgir na temporada de 2026. Um ponto que merece destaque é como a diretoria está lidando com a pressão da opinião pública e das redes sociais. Jogadores como Iago Pikachu, caso aceitem vestir a camisa azulina, terão que lidar com críticas e expectativas, mas a postura do clube indica que a prioridade é profissionalismo e resultados dentro de campo. A história mostra que mudanças de clube, mesmo envolvendo rivais históricos, são parte natural do futebol, e o Remo parece determinado a não se deixar levar por fatores externos, mantendo o foco na performance e na construção de uma equipe competitiva, capaz de atingir objetivos ambiciosos sem comprometer a gestão financeira ou o planejamento estratégico. Enquanto a pré-temporada se aproxima, o clube busca não apenas preparar os jogadores fisicamente, mas também fortalecer a química do grupo e implementar conceitos táticos que podem fazer diferença durante a temporada. Treinos no CT do Retro, amistosos e avaliações individuais e coletivas farão parte do processo, permitindo à comissão técnica identificar pontos fortes e áreas que precisam de ajustes. Esse período será fundamental para testar formações, definir titulares e garantir que todos os jogadores estejam preparados para entrar em campo com confiança e entrosamento, prontos para competir em alto nível. No aspecto defensivo, o reforço com Marlon garante que o Remo tenha uma presença sólida na zaga, capaz de lidar com diferentes situações de jogo e dar segurança à equipe. Essa contratação, aliada à experiência de jogadores que já estão no clube, cria um sistema defensivo mais consistente e confiável, algo essencial para enfrentar adversários de diferentes estilos e manter regularidade durante a temporada. O equilíbrio entre jogadores experientes e jovens promissores mostra que o planejamento vai além do imediatismo, pensando em sustentabilidade e competitividade a médio e longo prazo. O planejamento da equipe também envolve avaliações contínuas sobre a capacidade de cada atleta de se adaptar ao estilo de jogo do clube. Jogadores que chegam de fora precisam absorver rapidamente os conceitos táticos e se integrar ao grupo, enquanto atletas que permanecem contribuem com liderança e conhecimento do funcionamento interno. Essa combinação é fundamental para garantir que o time tenha consistência, disciplina e capacidade de reagir a diferentes situações dentro das partidas, fortalecendo o Remo como um conjunto coeso, pronto para desafios de alto nível. No que diz respeito ao ataque, o clube segue avaliando opções que tragam não apenas gols, mas também participação coletiva e movimentação estratégica. A ideia é que o setor ofensivo funcione de forma integrada, com trocas de posição, recomposição rápida e capacidade de explorar os pontos fracos dos adversários. Jogadores experientes, aliados a jovens com potencial de crescimento, podem criar uma dinâmica interessante, aumentando a competitividade interna e garantindo alternativas para a comissão técnica durante a temporada. Enquanto isso, o mercado continua ativo e dinâmico. É preciso acompanhar não apenas os interesses do Remo, mas também as movimentações de outros clubes, possíveis negociações e decisões de atletas e seus representantes. A capacidade de agir rapidamente, avaliar oportunidades e fechar contratos dentro da estratégia financeira e esportiva do clube será determinante para o sucesso da temporada. Cada reforço, cada renovação e cada decisão tomada faz parte de um planejamento maior, que busca consolidar o Remo como uma equipe forte, competitiva e bem estruturada para 2026. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! O mundo do futebol nordestino pode estar prestes a viver uma das maiores surpresas dos últimos anos. Fontes não confirmadas indicam que Gil, zagueiro com passagens internacionais de destaque, estaria muito próximo de reforçar o Remo.
A notícia, que vem circulando nos bastidores do clube e entre torcedores, tem gerado enorme expectativa, principalmente pelo impacto que um jogador do calibre de Gil poderia ter na defesa da equipe. Considerado um zagueiro de alto nível, Gil construiu carreira sólida no futebol europeu e em competições internacionais, sendo conhecido pela sua presença diária, leitura de jogo e liderança em campo. Caso a negociação se concretize, a chegada dele ao Remo seria um verdadeiro feito para a diretoria, que há tempos busca nomes de peso para fortalecer o elenco e almejar objetivos maiores. A possibilidade de contar com um defensor dessa estatura não apenas aumenta a qualidade da equipe, mas também poderia atrair a atenção da mídia e de patrocinadores, gerando repercussão nacional. Nos corredores do clube, a especulação é tratada com cautela, mas não há como negar o burburinho gerado entre torcedores e especialistas do futebol. Muitos já começam a imaginar como seria a combinação da experiência internacional de Gil com o talento dos atletas locais, criando uma defesa sólida e mais competitiva. Além disso, há quem acredite que sua presença poderia servir como referência para jovens jogadores, elevando o nível do elenco e a ambição do time nos próximos desafios. Ainda não há confirmação oficial, mas fontes internas sugerem que os detalhes do contrato estão em fase final de negociação. Alguns indicam que Gil teria demonstrado interesse em retornar ao Brasil, seja pelo vínculo com o futebol nacional ou pelo desejo de atuar em um clube que valorize sua experiência e liderança. Por enquanto, resta aos torcedores acompanhar de perto os rumores e sonhar com a possibilidade de ver um zagueiro desse porte vestindo a camisa azul e branca. Se confirmado, o movimento certamente seria lembrado como uma das contratações mais audaciosas da história recente do clube, capaz de transformar a dinâmica da equipe e reacender expectativas de títulos. A torcida, já animada, não esconde o entusiasmo. A simples possibilidade de Gil no Remo provoca debates acalorados nas redes sociais e acende a esperança de um novo ciclo de sucesso. Até lá, resta esperar os próximos capítulos dessa história que promete movimentar o mercado e o imaginário do futebol paraense. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.